Boa tarde. Gostaria de dar boas-vindas a vocês neste webinar de hoje, patrocinado pela Poli RCD, chamado Enfrentando o Desafio, Governança da Informação para Drives Compartilhados. Meu nome é Daniela Fontes e eu trabalho aqui na engenharia de vendas da Poli IT. Bem, a governança da informação aborda termos como gerenciamento de registros, a conformidade e o litígio. O nosso webinar de hoje fala de como aplicar a governança da informação nos drives compartilhados. Esse é um assunto que realmente está se tornando um grande desafio para as empresas hoje em dia. Então, mais ou menos nos próximos 40 minutos, nós vamos revisar quais são os maiores desafios que vamos encontrar pela frente, como poder enfrentá-los e alguns exemplos específicos de como você pode solucionar o problema no desafio da governança da informação, não apenas para os dados compartilhados, mas também para todas as informações que você tem na sua organização. Por favor, pessoal, manter os microfones e os telefones no modo mudo para que a gente possa cumprir o tempo estimado do webinar. E se vocês tiverem qualquer dúvida ou pergunta, por gentileza, passe o e-mail diretamente para contato@polit.com.br. Mais uma informaçãozinha que este webinar está sendo gravado e o link de gravação está disponibilizado para todos os participantes e registrados, assim que for disponibilizado, em todo de 24 para 28 horas, ok? Obrigada. Vamos começar. Um fato bastante perturbador que a gente vê hoje em dia é que o crescimento dos volumes de informações está simplesmente fora de controle. E, de acordo com uma pesquisa do IPC, foi previsto que a informação está crescendo cerca de 50% ao ano. Bastante coisa, né? E se vocês repararem, entre 2005 e 2015, houve um aumento de 650% do volume de informação que uma empresa deve gerenciar. O que é interessante sobre esse número de 650% é que o pessoal que deveria gerenciar essa informação só cresceu 50%. Então, o desafio aqui é como realmente gerenciar toda essa informação. Há muito tempo atrás, a informação era medida em gigabytes e às vezes em terabytes. Agora, gente, as empresas estão medindo essas informações em petabytes. Além do grande volume da informação, que já é um desafio, há também os vários tipos de formatos que a informação pode ter. Ainda complica mais a situação. Além disso, aonde a informação está localizada e a perspectiva da sua jurisdição por todo o mundo aumenta ainda mais a dor de cabeça, pois são empresas multinacionais, em diferentes jurisdições, em diferentes países fazendo negócio e tendo suas informações se espalhando pelo mundo todo. Poxa, então por que temos todas essas informações, hein, gente? Haja informações. Bem, a gente sabe que tem bastante informações. O que é responsável, então, por todas essas informações? Existem diversos motivos diferentes para esse grande volume de informações, não é? Muitas vezes as empresas mudaram do mundo físico para o mundo eletrônico e digitalizaram muito de seus processos de operações de negócios. Mas, no final, são os funcionários que realmente criam tantas informações. Estejam os funcionários trabalhando no escritório, em seus desktops, ou utilizando algum tipo de software colaborativo, seja o e-mail, seja plataformas de mídias sociais, ou em seus laptops, na home office. Assim, muitas informações estão sendo geradas por responsabilidade empresarial por funcionários e usuários, que, na verdade, não apenas criam informação, mas também a utilizam para ajudar em novos projetos, ou para ajudar a um novo cliente, ou até mesmo criar um parceiro comercial. Ou quem sabe para colaborar com um novo produto no mercado, e assim vai. Algumas empresas utilizam sistemas de SCM ou SharePoint para documentar, mas para muitas empresas, na realidade, não existe uma apropriada estrutura rigorosa para gerenciar a informação. E aí força o funcionário a utilizar dados compartilhados dos sistemas de arquivos para realmente organizar as informações e, assim, poder compartilhar com outras pessoas e os outros departamentos também. Esse processo permite ao usuário colaborar, compartilhar informações e até armazená-las. Mas, se tentar isso em termos de arquivamento de longo prazo, alguns problemas realmente irão acontecer. E a gente sabe disso, né? Um dos problemas dos drives compartilhados é que os funcionários decidem qual será a forma de estrutura de arquivo para realizar o armazenamento deste documento. E cada funcionário tem o seu jeito diferente de como organizar as informações. Cada um tem o seu tipo de padrão. Alguns são bem estruturados, cuidando dos arquivos, nomeando e colocando um padrão que ele mesmo mantém essa organização. Mas existem muitos outros usuários que não são tão organizados assim.
Os arquivos ficam sem estrutura e eles usam tecnologias de busca para tentar encontrar os seus documentos. O desafio aqui, a partir de uma perspectiva empresarial, é se você tem 10 mil funcionários e cada funcionário está personalizando a sua estrutura de arquivos nos drives compartilhados, o que vai acontecer? Vai ser um caos, não é? Um caos total. Você não possui uma estrutura definida de como as informações serão gerenciadas e aí o bicho realmente vai pegar. Outro problema também é que os metadados de documentos aleatórios normalmente são perdidos e o grupo de gerenciamento de registro não tem controle das informações. Por exemplo, imagine que o pessoal de marketing cria uma hierarquia de arquivos em um drive compartilhado e começa a colocar vários documentos importantes referente a um produto, apenas armazenando tais informações sem controle e sem o gerenciamento de registro. Os metadados não estão sendo corretamente indexados e muitos documentos importantes estão sem o versionamento adequado, ou parte dos documentos estão simplesmente faltando. Então, amanhã, precisando fazer alguma referência, uma busca pelo produto, ou se estiverem passando por um litígio referente a ele, ou quem sabe, você está precisando entregar uma referência específica do produto a um diretor que você deixou anotado, sei lá, numa anotação do PowerPoint. Então, é bem difícil encontrar esse documento específico por conta de não houver metadados, ou muito pouco metadados para buscar a tal informação. E ter uma estrutura definida e operacional fica realmente uma situação bem complicada. E esse é um desafio que diversas empresas estão encarando hoje em dia. Tem todo esse conteúdo selvagem, que não possui estrutura, não possui metadados definidos e, portanto, é muito difícil encontrar qualquer tipo de informação nessa empresa. E temos também a rotatividade dos funcionários. Ou eles se mudaram para diferentes empresas, ou mudaram de emprego dentro da própria empresa, por exemplo, foram para departamentos diferentes. Assim, aquela pessoa que normalmente armazenava os dados nos drives compartilhados, detém as hierarquias dos mesmos. E o que fazer com esse conteúdo criado por esse usuário que nem está mais na sua empresa? Se não houver uma boa política definida, pessoal, uma hierarquia bem definida, uma estrutura completa, será bem difícil determinar exatamente o que precisa ser feito com toda aquela informação. Mas, talvez, o maior problema com os dados compartilhados é que eles realmente dependem exclusivamente dos usuários ou dos funcionários para definir e especificar os tais registros. E declarar o que é realmente um registro é um grande desafio para as empresas, já que é um processo bem longo e complicado. A ARMA, que é uma associação internacional de gerenciamento de registro, se vocês quiserem depois conhecer um pouquinho mais sobre a ARMA, é só acessar o site www.arma.org. A ARMA tem uma diretriz que diz o seguinte: se o usuário levar mais de 5 segundos para declarar um registro, ele não vai fazer. Ou seja, será que o usuário realmente vai identificar o registro se ele não for forçado a fazer isso? Não acaba de se pensar. É muito mais fácil abrir um documento do Word, criar e salvar o tal documento no drive compartilhado, do que abrir um documento do Word, criar um template dele, estabelecer os metadados, preencher os campos e decidir qual política vai acontecer, não é? Então, a partir da perspectiva de um empregado, isso demora muito, mas muito tempo. Para o funcionário, o sistema que ele usa deveria ser inteligente bastante para automaticamente declarar os tais registros. E, então, ele alega que quando foram construído tal sistema, ninguém veio perguntar para ele qual seria a sua necessidade. Ninguém questionou o usuário final ou o funcionário sobre tal processo. Lembre-se da frase do filme do Homem-Aranha? Com grandes poderes, tem grandes responsabilidades. Pois é. Só que essa responsabilidade não é, na verdade, problema do funcionário, mas sim dos proprietários da empresa, ou seja, não realmente da equipe de TI ou da equipe de segurança do equipe. E é esse o dilema que as empresas estão encarando hoje em dia. Quem é o responsável por isso? E por que isso está tirando os sonos executivos hoje em dia? É muito simples. De todas as informações que estão sendo geradas no mundo todo, as empresas são responsáveis por aproximadamente 80% dessas informações. Isso de acordo com os relatórios do IDC. Vamos pensar em todas as informações que estão sendo geradas, sejam por meio de e-mail, mídias sociais, os documentos do escritório, publicações, arquivos de vídeos, blá, blá, blá. As empresas têm a responsabilidade por 80% disso tudo.
Em algum momento do ciclo de vida da informação, seja da sua criação, litígio, uma retenção legal, ou até mover aquela informação de um sistema para outro, ou até mesmo colocar essas informações na nuvem. Em algum momento, a empresa tem a responsabilidade de 80% disso tudo. Caraca! De acordo com a FRCT, que são as normas federais do processo civil americano, todas as informações eletrônicas ou físicas são admissíveis aos tribunais durante um litígio. E esse é um dos motivos porque isso se tornou um assunto tão urgente para o executivo. Então, por exemplo, se houver um litígio entre você e um parceiro comercial por conta de algum conflito no contrato ou ordem de compra, você precisa recuperar todos os tais e-mails, as ordens de compra, todas as notas internas, ou seja, qualquer coisa que o tribunal ou que as equipes jurídicas te pedirem. E vai ser preciso também aproveitar as informações que você possui dentro da empresa. Várias vezes, informações que estão armazenadas em drives compartilhados e que foram criadas pelos usuários são extremamente importantes para a empresa. Pode ser informações sobre uma patente, um novo produto, até mesmo um plano de negócio, uma pesquisa de desenvolvimento, pode ser qualquer coisa. Pode ser informações sobre a empresa rival e até seus competidores. Então, por outro lado, se você pensar em todas aquelas informações que estão armazenadas, existem diversas áreas em que você poderia reduzir custos, especialmente se eliminasse informações redundantes ou que não têm mais valor para a sua empresa. Porque armazenar, gente, é barato, mas gerenciar o armazenamento custa muito, muito, muito caro mesmo. Uma definição do Gartner diz que governança da informação reforça o comportamento desejável a criar, utilizar, arquivar e deletar todas as informações corporativas. O termo comportamento desejável seria mais para motivar os usuários, motivar o grupo de TI para ter certeza que eles estão armazenando de forma apropriada e estão usando e apagando as informações, só que baseados nas leis e regulamentações de conformidade, tanto globais como as locais. Uma das coisas principais sobre o processo de governança da informação é ter certeza de definir e comunicar os diferentes papéis e responsabilidades dentro dele. E sobre a tecnologia, bem, seria perfeito se apenas uma tecnologia solucionasse toda a questão do programa de governança. Mas não é bem isso que acontece. Você terá que constar em diversas tecnologias ao enfrentar o desafio da governança da informação, e isso realmente é o que está acontecendo. E ainda tem as métricas apropriadas e definidas para conseguir responder quaisquer tipos de auditorias, tanto internas como externas, que podem vir a surgir. Em junho de 2011, o Gartner redigiu um grande documento sobre governança da informação e tem um trecho dentro dele que diz o seguinte: até 2016, 20% dos CIOs perderão seus empregos por falharem na implantação de um programa de governança da informação. Quem é o executivo responsável pela governança da informação? Em algumas empresas, pode ser o diretor de informações, ou o diretor jurídico, ou o diretor de conformidade. O Gartner está realmente recomendando que deve ser o CIO, o executivo de governança. Sim, é ele que deve ser responsável em tomar a liderança do desafio da governança da informação dentro da empresa. Isso não quer dizer que o CIO terá que trabalhar sozinho. Ele terá, sim, que ter o apoio e o ajuda ao lado dele do pessoal jurídico, do gestor de registros, etc. Vai trabalhar também com a lista de negócios, pois são eles que utilizam as soluções da empresa, não é mesmo? E uma solução incorporada terá um impacto no modo de como eles fazem os negócios. Por isso que é preciso apoiá-los e ajudá-los a aumentar os negócios dentro da empresa. Uma pesquisa que também foi feita em 2011 pela Via Lumina e Discovery, que é um jornal, apontou que 18% acreditam que um terço de suas informações seriam reduzidas se eles conseguissem implantar um programa de governança da informação. E isso é incrível, especialmente quando olhamos para os grandes volumes de informações que as pessoas estão armazenando hoje em dia. Logo, a meta é ter realmente uma governança da informação não intrusiva, para conseguir automaticamente e sistematicamente distribuir todo o conteúdo, conseguir domar o conteúdo selvagem e, o mais importante, é reforçar a política neste conteúdo, seja ele em um drive compartilhado, ou ponto de compartilhamento, no sistema de e-mail, ou em um repositório físico, onde quer que ele seja. Pois o objetivo é aplicar a governança, conseguir encontrar o conteúdo importante e depois classificá-lo apropriadamente, automatizá-lo o máximo que a gente puder.
e então reforçar a política dentro daquele conteúdo. Bem, então temos a disposição defensável, que se resume a uma política que a organização pode defender com confiança, tanto nos tribunais, tanto para a equipe de auditoria. E essa política deve ser aplicada a todas as informações, seja um correio de voz, seja armazenada em um tipo de sistema, uma reclamação da empresa de seguros, um e-mail de um vendedor com cliente, termos contratuais, até páginas do Facebook, pois um registro pode ser usado em tribunais, a gente já falou sobre isso. Qualquer que seja a informação, onde quer que ela resida, você precisa ter uma política que se aplica a ela para dar suporte a todo o ciclo de vida da informação. Antes, o ciclo de vida era muito simples. Quando surgiu esse registro? Por quanto tempo eu devo manter? E quanto eu posso apagar? Só que agora, devido à tecnologia do motivo jurídico, o ciclo de vida das informações se tornou realmente bem mais complexo. Hoje, você tem detenção por justiça, você pode querer mover o conteúdo do dispositivo para outro, porque a informação normalmente ultrapassa do aplicativo e o dispositivo de armazenamento. Bem, por exemplo, um documento que está no computador, eventualmente pode ser movido para um outro ponto de compartilhamento na rede. E, sei lá, daqui a uns 5 anos, ele pode estar em algum outro sistema, ou até mesmo na nuvem. Essa informação se moveu por 3 sistemas diferentes. Daí, você precisa que apenas uma política pertence àquela informação, independente de onde ela esteja e independente de onde ela vai parar amanhã. E é preciso definir todas essas diferentes marcas e ações dessa política para esses tipos de conteúdo. E essa política precisa ser revisada por todas as partes interessadas, tanto pelo jurídico, pelo gerente de registro e pessoal de conformidade e negócio. Com isso, você tem a validação da política. Então, quem aprovou essa política? Quando ela foi aprovada? E por que ela foi rejeitada? E o mais importante, por que essa política foi aprovada? Assim, você terá toda a trilha de auditoria que poderá levar aos tribunais sem ter medo. Exemplo, no dia 21 de novembro de 2013, vai criar essa política de como lidar com os contratos. Aqui está quem aprovou a política e por que ela entrou em efeito. Legal, né? Após a política definida, agora é a vez de analisar, conhecer e entender todo o conteúdo existente. Então, se você tem mais de 10 mil usuários na sua empresa, você precisará conhecer e entender todos os diferentes pontos de compartilhamento dele. É preciso conseguir explorar e agregar esses dados e criar um bom mapa visual ou algum tipo de visualização adequada da informação. Esse trabalho irá permitir rapidamente determinar o que é de valor ao seu negócio e o que não é também. Então, por exemplo, como diferenciar os e-mails do tipo? Vou dar um exemplo bem tosco. Hoje teremos Pizza Hut na sala de conferência versus hoje nós temos que comprar as ações da Pizza Hut. Então, como diferenciar esse tipo de e-mail? Qual deles tem valor para o seu negócio? Qual é a que não tem relevância? Preciso manter tais e-mails e qual é a principal disposição deles? Deu para entender mais ou menos? Então, quando essas informações for delicada, é preciso ter uma trilha de auditoria que vai contar por que ela foi eliminada. E existem algumas informações que precisam de algum tipo de validação manual, como um usuário master ou um analista de negócios para revisar esses documentos. Outros também, você poderia automatizar ou fazer alguém revisar, tornar uma decisão em cima daquele conteúdo. Então, isso só é um exemplo de como você tem tantos marcos pela frente. E no final, aquilo que não é necessário aos negócios custa dinheiro e pode gerar riscos em manter tais informações. Sem saber as informações duplicadas, as que não são mais relevantes, aquelas que são bem obsoletas, antigas mesmo, que estão retidas por mais tempo que o devido. E ainda, tem documentos que deveriam ter sido apagados há 5 anos, porque a lei permite. Então, está na hora de se livrar dessa carga extra, que não está agregando nenhum tipo de valor para o seu negócio ou às suas operações dentro da empresa. Sendo assim, aplicar uma exclusão sistemática a todos os conteúdos dos computadores e dados compartilhados seria uma opção. Então, uma vez que você analisou as informações, agora você tem que apagar as informações necessárias para tirar essa carga extra da empresa. Agora é chegada a vez de tomar a decisão sobre o que fazer com o conteúdo de informações que são realmente importantes para o seu negócio. Então, é preciso assegurar que elas estejam guardadas com segurança, deixando nos drives compartilhados ou até mesmo movê-las para um repositório, para um conjunto de repositórios.
Então, por exemplo, os conteúdos relacionados aos seus negócios de marketing serão armazenados numa pasta documento do SharePoint. Já os documentos relacionados a assuntos de RH ficarão no sistema interno da intranet do administrativo. E os projetos de andamento estarão em uma drive compartilhada. Então, é feita a escolha do conteúdo que realmente precisa ser mantido e assim guardá-lo com segurança, já que é tão importante para o meu negócio. E assim, apropriadamente, você vai gerenciá-lo daqui para frente. Pesquisas apontam que um funcionário gasta aproximadamente 1/3 do seu tempo procurando as informações. Informações que ele sabe que existem, mas simplesmente não pode utilizar por estarem bloqueadas ou ele não sabe exatamente onde estão. Então, como aproveitar essas informações de modo que as outras pessoas e outros departamentos possam utilizar, usando todos os controles apropriados de segurança? E como gerenciar toda essa informação por todo o ciclo de vida, que pode ser medida por semanas, meses, anos, ou em certas indústrias até séculos. E como ter certeza que você está fazendo tudo isso do jeito certo? Bem, uma forma apropriada é mensurar para validar que o programa de governança está bem sucedido e rentável, usando os principais indicadores de desempenho e de risco para voltar, analisar e reportar novamente. Alguns desses indicadores já são pré-definidos com base nas boas práticas da indústria. Por exemplo, quanto estou armazenando, quantas informações estou retendo a mais, ou quantos arquivos legais eu tenho, e outros podem ser feitos sob medida para a sua empresa. Daí você terá a habilidade de conhecer a real situação. Então, por exemplo, em todos os drives compartilhados no marketing, quanto dinheiro eu irei poupar, especialmente se estiver investindo além do normal? Vamos dizer, em torno de 30% da cada informação? Ou seja, agora será possível criar cenários de possibilidade do modo de como você pode tomar decisões inteligentes. Então, a partir de uma perspectiva executiva, acessar esses painéis e utilizar relatórios entre tablets, e vai ser, sei lá, muito prático. Bem, vamos revisar aqui rapidamente algumas coisas. Você tem a política que definiu. Agora, então, quais são as informações que eu preciso que manter na minha empresa? E por quanto tempo eu vou ter que manter? Qual será a regulamentação aplicada para esse tipo de política? E por isso que é preciso descobrir as informações importantes. Saber o que existe nos dados compartilhados é a questão. Conseguir classificar essas informações para armazená-las de forma segura e gerenciar o ciclo de vida delas. E assim, você vai poder fazer a medição. Isso seria maravilhoso se fosse feito apenas uma vez, né? Poxa, mas infelizmente não é. E você sabe por quê? Bem, o motivo é bem simples. Porque as políticas mudam. Elas mudam toda hora por diversas razões. Por conta de uma nova regulamentação, por alterações de uma regulamentação que já existe, ou por conta do seu negócio, um novo requisito. Como assim um novo requisito? Por exemplo, para apoiar os seus clientes, vai ter que manter as instalações por 5 anos ou não 3, como era antes, entenderam? A sua empresa acabou de fazer uma nova aquisição ou tem uma nova estratégia de venda. Então, a política vai mudar também. Por todos esses motivos, é porque as políticas mudam e você deve ter todos os documentos e informações apropriadas para quando houver uma auditoria e poder responder de forma apropriada, rápida, tudo isso. Se sua empresa for expandir para uma nova região, se você estiver querendo investir em um novo produto ou até, quem sabe, alienar o já existente, ou se houver um litígio, quem sabe, por conta de um resultado de litígio também, você terá que atualizar a política. E tem mais. Se for uma nova boa prática ou procedimento que é relevante para a sua indústria ou diretrizes, além de uma perspectiva de operações e custos a partir da TI. O que está armazenado, o que está sendo emitido e quanto custa tudo isso. Então, por todas as diferentes causas é que as políticas mudam constantemente. E com a rapidez que você aplica essas políticas, como você vai reescrevê-las, vai fazer uma grande diferença no seu crescimento, no lucro e também na competitividade nesse concurso. No final, se você pensar em todos os diferentes sistemas, em todos os diferentes usuários, em todas as tecnologias, é impossível que todas as informações sejam armazenadas em um único local, ou mesmo num único sistema, ou até mesmo usando a mesma interface do usuário. É bem complicado. E é esse o motivo porque o futuro caminha na direção da governança da informação e que se transforma em um serviço compartilhado da sua organização.
Como a segurança, por exemplo. Há uns 20 anos atrás, se eu quisesse me logar em 3 ou 4 sistemas diferentes, eu teria que me lembrar de 3 ou 4 sistemas diferentes, tudo anotado em papeizinhos. Lembra como que era? Daí, vem a introdução do protocolo LDAP como segurança, como serviço ou um diretório de serviços, onde os aplicativos rodam dentro dele. Agora, cadastrando em algum sistema, eu serei capaz também de autenticar na internet, no CRM, no meu RP, em todas as diferentes aplicações baseadas nesse serviço. Bem, segurança é a questão da governança. A governança pode se tornar um serviço compartilhado dentro da sua organização, onde todos os diferentes sistemas, as diferentes aplicações, os diferentes processos de negócio começarão a depender desse serviço dentro desse sistema compartilhado. A governança é aplicada em todas as diferentes informações que os seus usuários estão criando e que aplicações de negócio estão criando também. Muito maravilhoso, hein? No final, a empresa deverá decidir onde manter as informações. Existem vários fornecedores por aí que podem indicar para você aonde a informação deve ficar armazenada. Mas, na verdade, é a própria organização que precisa decidir o que faz sentido para o seu negócio, tanto a partir de uma perspectiva técnica como uma perspectiva jurídica. Um grande exemplo é a empresa que tem sede na Alemanha, onde o centro de dados está na Alemanha, com regras específicas que pertencem ao mercado ou ao governo alemão, que dizem, por exemplo, que você não pode exportar informações para fora da Alemanha tão facilmente assim. Então, como você sustenta tudo isso se quiser agora abrir uma filial lá na França, ou talvez uma em Londres, também uma lá na Inglaterra e mais duas lá na América do Norte? Como sustentar as informações que fazem sentido para a organização? Nem sempre tudo vem de um fornecedor, funcionando em uma única plataforma ou com uma interface. A empresa precisa ter a flexibilidade de decidir como gerenciar as suas informações. Então, para gerenciar as informações corporativas, eu apresento a vocês essa abordagem rápida como solução do desafio da governança de informação, que é o RS Glass. É a única solução de governança da informação que é patenteada e que permite definir políticas, reforçar as políticas em todos os conteúdos, não importando onde eles estejam, e possui ferramentas de medição para medir todos os seus programas. Com o RS Glass, você fecha o ciclo do programa de governança da informação, porque, como eu disse antes, as políticas constantemente mudam, e o tempo que você leva para atualizar as políticas, entregá-las e reforçá-las, para finalmente fazer a medição, para realmente uma enorme diferença para a sua base e para a sua competitividade. O RS Glass, ele tem 3 principais módulos. O primeiro módulo que a gente fala, que é o gerenciador de políticas, é chamado Policy Management. Este módulo é o que permite definir as políticas de disposição defensável, unindo essas políticas com as regras e regulamentações, ou até mesmo as práticas da indústria. O Policy Manager permite validar as políticas e as deixa automaticamente alerta em relação às jurisdições. Então, se você tiver uma política aplicada na França, que é diferente da política do Reino Unido, facilmente você consegue definir isso com o RS Glass. Uma vez definidas as políticas, elas serão reforçadas em todos os locais onde reside as informações, não importando qual formato que ela tem, não importando onde ela esteja, não importando qual a jurisdição. Utilizando o RS Glass Governance Manager, você consegue fazer tudo isso. Com ele, você irá conseguir governar aquelas informações, estejam elas em repositórios ou em drives compartilhados, ou até mesmo em diferentes sistemas. E por último, mas não menos importante, é ter painéis para que os executivos ou para que o supervisor seja capaz de relatar diferentes atividades de governança, como, por exemplo, quando os registros estão sendo retidos, quantas informações estão potencialmente sendo retidas além do necessário, etc. Quanto isso irá estar funcionando para a minha empresa, usando vários tipos de cenários. Legal, né? Para fazer isso, você usa o RS Glass Dashboard. Bem, vocês conhecem esse personagem aqui? Ele é um mascote da Guarda Florestal Americana. Tinha um desenho dele, acho que em 69, meio antigo. Uma vez ele apareceu no desenho de Pica-Pau. Eu lembro do desenho do Pica-Pau. Bem, o Smokey diz o seguinte: só você pode prevenir incêndios florestais. Realmente, o RS Glass que faz isso. Por quê? Várias vezes aparece um litígio, uma auditoria, e você precisa conseguir ter uma abordagem proativa da governança da informação. Gente, está chegando a hora de começar a apagar os incêndios. Então, sempre aparece aquele incêndio que você tem que apagar,
uma abordagem de problemas com auditoria e jurídico. Pior que, na maioria das vezes, eles aparecem bem em uma situação de caos total, né? A gente está meio perdido, o simplesmente está fora de controle, e está na hora de controlar tudo isso. Então, gente, isso como fazer isso? Porque sempre tem auditoria, fica repetindo e fica chegando a nossos pés, tem as requisições para reduzir os custos, para melhorar a eficiência, considerar para os negócios e realmente destacam. Até mesmo para alimentar novos dispositivos e distribuir nas aplicações de negócio. Caramba, como suportar tudo isso? Então, bem, a partir de uma abordagem proativa, você vai conseguir definir as políticas com relatórios apropriados que lhe dará capacidade de auditoria e aí você vai assegurar essas informações. Essa é a única forma. As empresas também têm uma obrigação junto aos seus consumidores, aos seus empregados e fornecedores para assegurar as informações particulares. Então, pessoal, não dá para esquecer disso. As empresas cumprem com o mandato jurídico e estão sempre em ativa, né? Então, a governança da informação tem que ter duas abordagens importantes aqui. Uma reativa e uma outra chamada proativa. Então, eu tenho todos esses dados compartilhados com computadores e eu preciso conseguir abordar isso. Sendo assim, seremos proativos. Nós realmente temos uma fase de processo que permite definir as políticas e reforçá-las a partir de hoje. E agora a gente tem que falar um pouquinho da abordagem reativa. Uma abordagem reativa é o seguinte: uma das primeiras coisas que você deve fazer quando você estiver desenvolvendo suas políticas é fazer um inventário do seu conteúdo. Só dessa maneira você poderá conhecer exatamente qual será o seu desafio, né? Qual será o problema. E é aqui onde você poderá determinar algumas características importantes para as informações e pensando em qual será o próximo passo. Isso permitirá também que meio que você priorize onde quer gastar o dinheiro, gastar o tempo e também medir o risco, né? Mitigar o risco. Então, é a partir daí. Então, uma vez que você fez o inventário, levantou todo o seu conteúdo, o próximo passo é realmente analisar e remediar as decisões. Tem um relatório inicial que vai assegurar o objetivo ou os objetivos e realmente fazer uma análise profunda. Tem alguma coisa que dá para automatizar? Então, faça. Mesmo que seja um teste, ou mover os documentos para uma pasta específica, ou fazer certas categorias, tá? Como eu disse há pouco, existem alguns pontos que vão necessitar de uma revisão visual e manual de tais informações. Então, você vai precisar disso também. Com certeza, você vai querer manter e continuar essa organização dentro da sua empresa. Então, agendar as revisões é um exemplo de boa prática para fazer isso. Agende meio que um tipo regular de revisão do que está acontecendo. Então, por exemplo, iniciar a revisão do drive compartilhado do marketing. Gaste algumas horas limpando a estrutura deste drive para ter consciência do tipo de negócio que está dentro dele, para ter certeza daquilo que realmente precisa manter e evitar cair na mesma confusão de antes. Aí, coloque controle para a sua agenda regular. Revise o conteúdo que os usuários estão criando e armazene os dados compartilhados no marketing. Parece simples, não é? Então, é só um pouquinho uma questão de organização. Por isso, é óbvio querer automatizar ao máximo possível tal coisa. Você quer ter certeza que tem suas políticas aplicadas, poder reforçar essas políticas em seu tempo e medir esse programa todo utilizando os painéis. Por isso que a gente tem RS Segler. Então, pessoal, imagine uma política de segurança da informação como um seguro. Como assim? Igual aquele seguro que a gente faz para o nosso carro. A gente sabe que o seguro, hoje em dia, realmente é importante, a gente precisa dele. Então, por que ela é importante? Porque um seguro, a gente sabe que alguma coisa, o seguro ele acaba protegendo a gente de muitas coisas que podem acontecer. A gente sabe que pode acontecer alguma coisa amanhã ou depois, mas um dia alguma coisa sempre acontece. E a gente tem que estar aliviado, sabendo que estamos segurados contra aquilo, não é verdade? Então, estou falando de seguro para falar para vocês que um dos desafios da governança da informação, como o litígio ou até mesmo o Discover, pode haver muitas questões sem respostas, do tipo, quem vai processar a gente? No que está baseado esse processo? Quais os recursos que estão envolvidos dentro dele? Quais as informações que os tribunais vão pedir para a gente? Então, declara-se aquele pânico geral.
Ou ainda, sabe informações, a minha equipe jurídica está solicitando, como eu posso permitir que essas informações sejam retidas? E quando eu vou poder liberar tudo isso? Poxa vida, então é nessas horas que não adianta pôr as mãos para cima e falar, ó céu, por que mesmo? Né? Aqui é a chegada a hora de termos que tomar as grandes decisões. Igual a decisão que a gente tem hoje em dia de pagar nosso cartão de crédito. Parece brincadeira, mas é verdade. Por quê? Porque a gente sabe que tem que pagar a fatura do cartão de crédito de qualquer jeito. Ou você paga agora, na data certa, ou vai pagar depois. Mas aí você vai ter que lembrar, hein? Se pagar mais tarde, você vai pagar com muito mais juros e aquela oferta que valia a pena na época que você fez a compra, poderá ficar muito mais caro. Então, o que você quer é uma política como um seguro. Com a governança da informação, você poderá solucionar os problemas imediatos e, por fim, ao alcance, está conseguindo dados compartilhados nas suas informações e já se preparando para o futuro. Essa tabela aqui que eu estou passando é para ilustrar como as empresas possuem informações duplicadas. Então, vamos aos exemplos aqui na duplicidade. Então, eu fiz uma apresentação com o PPT sobre um novo negócio, que provavelmente já deve estar com 4, 5, 6 versões diferentes. Eu mandei esse PPT por e-mail para vários colaboradores e provavelmente já salvaram o computador deles. Alguns desses colaboradores fizeram comentários, outros fizeram até decisões e etc. Se a empresa tem um SharePoint para disponibilizar isso, ok, ele vai tomar conta. Mas para as empresas que não têm o tal SharePoint, que salva tudo nos drives compartilhados, com certeza teremos algumas versões na apresentação do PowerPoint, não é? Então, no final, quando você tiver aplicado a governança da informação nos drives compartilhados, a ideia é remover várias informações duplicadas e ser capaz de governar e garantir os registros que realmente fazem sentido para o seu negócio. Chega de duplicidade, né? Isso aqui, então, alguns benefícios que o RSDGlass traz para você. Eu não vou ler todo esse PPT aqui não, tá? Só vou mencionar alguns. O mais importante é que nossos clientes que estão usando o RSDGlass estão aptos a expor excessivamente 65% de suas informações e conseguem reduzir os custos de expor perto de 35%. Que legal, hein? Então, um programa de governança da informação rodando sobre RSDGlass é realmente permitir que você gerencie suas informações para seus dados compartilhados, nos repositórios físicos, tendo um olhar assim mais bem ajustado em todo o seu programa de governança. Então, pegue algumas recomendações para vocês ou melhores práticas, vocês escolhem. Todo mundo define governança da informação de modo diferente, né? A gente já falou sobre isso. Se você for uma empresa que ainda não definiu a sua governança, então vamos lá, é o momento para você comentar, definir o que significa a governança da informação para você e para a sua organização. E para seu programa de governança, tenha um patrocinador executivo o mais rápido possível. E como eu disse antes, para algumas empresas pode ser o CIO, ou pode ser o diretor jurídico, de conformidade, ou seja, determina quem será o patrocinador e coloca essa pessoa a bordo do seu programa. Para o programa iniciar, você também quer destacar qual será o escopo e os requisitos. E é preciso tomar cuidado para que as coisas não saiam do controle, porque sabemos que podemos fazer muito se tivéssemos tempo, recursos e tal orçamento limitado. Mas todos nós sabemos que a realidade é que o orçamento está sempre apertado, a cabeça, a agenda da gente está sempre cheia, todos estão muito ocupados e nunca tem que cobrando, não é verdade? Então, defina quais são os requisitos, o escopo, e existe também uma ótima ferramenta da ARMA, viva da ARMA que eu falei para vocês, arma.org, que ela define qual grau de maturidade de governança da informação você está. Então, lá no site da ARMA, arma.org, você irá encontrar um modelo de maturidade, e esse modelo é muito legal, porque ele indica onde estamos e onde vocês querem chegar aqui, né? Qual vai ser o seu futuro. Comece, então, pessoal, com um programa piloto. Olhe para o departamento que você acha que possui mais problemas e mais riscos e começa com ele. Comece o mais cedo possível. Faça da palavra governança, alguma coisa positiva, tá? Ninguém gosta de estar num tipo um Big Brother, com um monte de gente vigiando, ou você fica forçando as pessoas a fazer as coisas. Ninguém gosta, não é mesmo? Então, você precisa transformar a governança em algo positivo e é por conta disso que você precisa de um programa piloto. Então, comece aos poucos. Vamos começar a conversar com as pessoas. Outras recomendações aqui. Não olhe para a governança como uma abordagem assim meio que fechada, engessada. Tenha certeza que ela faz parte da TI.
Isso inclui seu sistema GCM, os e-mails, as nuvens, né, os repositórios físicos, SharePoint, ou seja, todos os diferentes sistemas. E também seus dados compartilhados. Só assim a governança se tornará um serviço compartilhado na sua empresa. E esse, obviamente, é o caminho natural das coisas. Algumas conclusões rápidas aqui para a gente passar. Então, primeiro que tudo, os conteúdos em dados compartilhados são grandes riscos para a sua organização. E ele é totalmente admissível aos tribunais, sem exceções. Seja um documento do Word, um e-mail, não importa. Ele realmente será admissível com o final. Então, como resultado disso, você quer ter certeza que tem estrutura adequada, não é mesmo? E esse é um dos desafios que as empresas estão se deparando hoje em dia, já que os dados compartilhados atualmente são muito desestruturados, não tem metadados, tem uma custódia definida, tem dono para esse documento, não é mesmo? Pois é. Então, como você define o que fazer com essa informação? Algumas dessas informações são muito valiosas, algumas outras não são, e de acordo com a pesquisa que eu referi lá no webinar de hoje, as empresas irão se livrar de um terço de suas informações e implantar um programa de governança da informação. E se você quiser uma estratégia de como lidar com os dados compartilhados, não se livre deles completamente, mas sim determine como aplicar a governança sobre eles. Mais uma vez, há uma diferença entre a governança da informação reativa e a proativa. A reativa é quando você tem um problema de discovery, que você precisa contar todos os documentos para o funcionário, em particular, ou para o produto. E você precisa encontrar esse estopim e encontrar esse conteúdo. Ou você precisa controlar esse caso. Isso é reativa. E a proativa é colocar um processo, colocar um sistema em funcionamento que permita a você cobrir essa informação. De todos os meios, essa é a grande conclusão e é de evitar que a governança fechada aconteça a todo custo na sua empresa. Faça ela aberta, transparente. E se você faz isso com uma abordagem fechada, vai se tornar muito mais difícil e desafiador ao mesmo tempo. Seja realmente transparente, tá? Então, rapidamente, aqui vou falar um pouquinho da RSD, né, que ela é sediada em Genebra, na Suíça, com escritórios por todo o mundo e parceiros comerciais, como a Poliati aqui no Brasil. Ela é reconhecida como líder mundial em desenvolvimento de output e agora está com uma nova estratégia de governança da informação, utilizando aí o RSD Glass, que é a nova solução dos desafios de gerenciamento de investimentos. E aí eu vou falar um pouquinho aqui dos clientes. Olha os clientes da RSD, são todos das indústrias, são vários tipos de indústrias, financeira, farmacêutica, são todos clientes da RSD por todo o mundo. E aí eu vou falar um pouquinho também da Poliati. Então, a Poli está presente no mercado brasileiro há 23 anos e como consultoria há 18 anos de empresa. Então, a Poli utiliza o documento como principal veículo de marketing e é provedora de soluções para comunicação ao cliente, parte one-to-one e a gestão da informação corporativa. A Poli atua diretamente na definição e elaboração de projetos transacionais de aplicações de negócio, distribuição, armazenamento, apresentação web e governança da informação. E para realizar seus negócios, a Poli representa tecnologias internacionais que são conservadas mundialmente, como aqui a RSD, né? Então, aqui, rapidamente, uma lista de alguns clientes do Brasil, que são clientes nossos da Poliati, e tem contratos com mais de 15 anos. Então, a gente tem os bancos privados, setores de indústria, telecomunicações e varejos. Nesse PPT aqui, estou mostrando realmente qual cliente com a RSD. A Poli tem muitos outros mais clientes com outros clientes baseados de outros fornecedores, tá? Então, pessoal, a gente terminou esse webinar aqui hoje. Eu falei bastante, espero que vocês tenham entendido. Quero agradecer a todos por ter tirado o tempo da sua tarde, suas agendas para compartilhar essa tarde aqui comigo. E esse webinar está sendo gravado novamente, como informei, e o link vai ser disponibilizado em 24 a 36 horas, tudo bem? E se você tiver dúvidas, questões, reclamações, etc., pode passar um e-mail para a gente, para contato@poliati.com.br. E não esqueçam também, por favor, de dar uma pasta no site da Poli, www.poliatisolutions.com.br. E está cheio de novidades, novos materiais, informações bem bacanas para vocês conhecerem um pouquinho mais, não só sobre governança de informação, como outros assuntos também, tá? Então, dê uma olhadinha lá. Muito obrigada a todos, boas festas para vocês. Esse é o nosso último webinar de 2013. Encontro vocês o ano que vem no nosso novo webinar de 2014. Até mais.